Para tratar melhor o tema das eólicas offshore, eu vou conversar com o Matheus Noronha. Olá, Matheus, te agradeço por estar aqui conversando com a gente, com a Rádio Cultura, sobre energia eólica offshore. E para que a gente possa começar a nossa conversa, a primeira pergunta é: o que é de fato a energia eólica offshore? Olá, Bruno. Primeiro, é um grande prazer fazer parte da sua conversa e desse momento de gravação. Representar a Beólica nesse momento é uma coisa muito bacana. Me chamo Matheus Noronha, conforme apresentado, sou Head de Energia Eólica Offshore aqui na Beólica e tenho trabalhado na indústria eólica aí já há mais de 10 anos. Então, é um enorme prazer participar e conseguir responder as suas perguntas. Indo para a sua pergunta, a energia eólica offshore é a energia proveniente da força dos ventos, mas em alto mar, né? Por isso que a gente faz a denominação onshore é em terra, offshore é fora da terra, e fora da terra no mar. Então, a energia eólica a partir da força dos ventos no mar. Então, por isso que a gente chama de energia eólica offshore. Sim, e quais são as principais diferenças, se a gente for para pensar além o fato de ser dentro da terra e fora da terra, nesses tipos de parques, né, entre onshore e offshore? Bacana, Bruno. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é a dimensão das máquinas e a dimensão do potencial de geração, né? Em alto mar, a gente tem ventos aí com velocidades um pouquinho mais acentuadas do que em terra, e por isso a própria dimensão das máquinas, ela muda um pouco. Então, já temos turbinas anunciadas no mercado chinês e em mercados globais aí que alcançam mais de 20 megas, enquanto quando a gente fala para energia eólica onshore, a gente fala de turbinas aí de 7 megas, temos turbinas aí, eles planejam aumentar as turbinas de eólica onshore, mas a dimensão e proporção das turbinas é um pouquinho diferente para sua geração de energia elétrica. Além disso, o ecossistema associado ao processo de desenvolvimento e instalação dos projetos depende aí de uma infraestrutura portuária e de uma estrutura que possa fornecer a capacidade de operação e montagem em alto mar. Por isso, os portos e embarcações são fundamentais para o desenvolvimento dessa tecnologia. Existem pontos de muitas oportunidades de negócio, né, como a questão do próprio recurso do vento em alto mar ser favorável e permitir que o fator de capacidade de geração também seja ampliado no mar e que possamos gerar mais energia elétrica, não só pela dimensão das turbinas também, mas pela característica do vento, como aqui já mencionado. O Brasil é um país que possui um potencial muito grande para a geração de energia eólica offshore, são mais de 700 gigawatts de potência para explorar de potencial em eólica offshore. Significa que vamos explorar esse potencial todo? É claro que não, temos uma série de atividades que já ocorrem no mar e que precisarão ser consideradas no momento de desenvolvimento desses futuros projetos. Então, é relevante ressaltar isso. O Brasil é um país com um recurso eólico fantástico, com ventos aí que podem chegar até 12 metros por segundo, que é favorável para desenvolvimento da energia eólica em terra e também em alto mar. Aqui na nossa cidade nós temos alguns parques, né? Na nossa região, alguns parques, tem na nossa cidade também, ao longo da Praia do Cassino, ao longo da extensão ali de mais de 200 quilômetros, existem alguns parques, alguns mais próximos de Santa Vitória do Palmar, fica ali em Santa Vitória do Palmar, e aqui no Rio Grande, ali onde a gente chama, passando a Querência, tem um parque também que é onshore, que é que é no campo ali, próximo às dunas. E a gente vê o tamanho daquelas torres, mas agora tu está falando para a gente que as torres são maiores porque, de fato, elas também geram mais energia, as torres offshore, as que vão para o mar. Como preparar tudo isso, conhecendo as realidades de outros países que já têm esse tipo de construção de parques? Como preparar tudo isso? Qual é o processo para construir um parque dessa magnitude dentro do mar? Fantástico, Bruno. Vamos lá. Quando falamos em eólica onshore, né, o Brasil já atingiu a marca de 33 gigawatts de capacidade instalada e é o 6º país com maior capacidade instalada dentre os países do ranking global de energia
eólica. Esses dados são do Global Wind Energy Council e consideram o Brasil aí uma das grandes potências. Quando falamos em nova capacidade instalada, o Brasil foi o terceiro país que mais instalou nova capacidade no final de 2023, só atrás da China e dos Estados Unidos. Isso demonstra que o Brasil é uma potência para a produção de energia eólica em terra. Em alto mar, nós ainda não temos energia eólica offshore, mas temos muito potencial para desenvolver esses projetos de forma segura e de forma transparente também com as comunidades e com a cadeia produtiva e também com o governo. Isso é muito fundamental a gente observar esse processo, porque o planejamento estrutural para o desenvolvimento dessas turbinas é fundamental, não só pela sua dimensão, mas porque a gente está falando que o mar é um bem público, é um bem da União, não é? Então a gente precisa da cessão de autorização, principalmente para desenvolver os projetos, e por isso que se discutiu muito a aprovação do marco legal 576, que hoje já se converte em lei, que é a nossa lei 15.097. Essa lei ela é fundamental porque ela dá as condições e diretrizes para o direito de cessão de uso do mar. Então, nenhum projeto poderá ser desenvolvido sem o direito de uso do mar, e para que esses projetos tenham o direito de uso do mar, a gente precisa do aprofundamento das análises de sensibilidade da região, de atividades que acontecem naquela região. Mas voltando para a sua pergunta, isso é fundamental ter sido explicado, porque é impossível a gente desenvolver esses projetos se a gente não tiver uma infraestrutura específica. Então, no Brasil, atualmente, temos alguns hubs específicos para o desenvolvimento desses projetos, na região Nordeste, ali com o complexo do PECEM, já se preparando para desenvolver uma estrutura, o Porto do Açu, com alguns estudos de área, e também se preparando ali com algumas facilities ali, espaço e tratamento dos espaços existentes para poder receber esses projetos. E no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a gente tem o Porto do Rio Grande ali, que também já está trabalhando, se engajando na discussão. Sem a infraestrutura portuária, fica muito difícil o transporte logístico e a manutenção desses projetos de energia eólica offshore, especialmente porque um dos grandes custos é o processo de transporte logístico das peças, materiais, componentes, que acabam encarecendo o custo de capital dos projetos, conhecido também como CAPEX, e também o próprio OPEX. Imagina fazer a manutenção e operação dessas turbinas em alto mar, né? Quanto mais próximos estivermos das regiões portuárias, isso facilitará cada vez mais o nosso custo operacional de desenvolvimento desses projetos. Então, tivemos a oportunidade de conhecer ao longo dos últimos anos, uma série de facilities ao longo do mundo, né? Estive com o pessoal do Rio Grande, no Reino Unido, nos Estados Unidos, aprendendo cada vez mais em relação à transferência de conhecimento, e notou-se que a sinergia portuária e o desenvolvimento desses projetos era fundamental. Mas não só para isso, tá, Bruno? Para a criação e industrialização também do nosso país, porque esses mesmos lugares que recebem os portos, eles também recebem os projetos de energia eólica offshore, eles também recebem infraestrutura nos portos para receber outras indústrias, né, como indústrias de cabos, a própria indústria eólica, a própria indústria do hidrogênio. Então, assim, as eólicas offshore, elas são uma oportunidade para industrialização de hubs de negócio para o Brasil. Falasse uma questão assim que é muito comentada, que é a questão do hidrogênio verde. Inclusive se fala que aqui a nossa região sul, ela é um grande potencial para que se tenha esse hub para o hidrogênio verde, e inclusive até para a produção de amônia, né, a partir do hidrogênio verde. O quanto é importante, né, um parque offshore, um parque no mar, para a produção de hidrogênio verde? Bacana. Hoje são assuntos independentes, tá bom? É muito importante a gente falar, mas eles são independentes que podem se complementar e se complementar de uma forma muito positiva, porque a produção de hidrogênio, que é o que se denomina hoje, né, hidrogênio verde, mas a gente pode chamar de hidrogênio renovável, utiliza o excedente da geração de energia elétrica para a sua produção de energia, a produção de hidrogênio ou amônia, podendo ser comprimido e comercializado futuramente. Então é super interessante a gente atrelar a complementariedade tecnológica entre o hidrogênio e a energia eólica onshore e offshore também.
Obviamente que, quando falamos de energia eólica offshore, estamos falando de uma tecnologia que já possui 75 gigawatts no mundo, de acordo com os dados do Conselho Global de Energia Eólica, e também tem o potencial de crescer cada vez mais no horizonte dos próximos anos. Então, quando a gente fala isso, a gente verifica que a energia eólica offshore é um instrumento é um vetor de capital intensivo que pode ajudar na industrialização dessas regiões portuárias, especificamente as regiões que já estão se preparando para desenvolver os projetos. Por isso que os portos, eles acabam tomando os primeiros passos para o desenvolvimento, porque garantem que nessas mesmas regiões possa se explorar a produção de hidrogênio e a complementaridade intertecnologia. Quando falamos eólica offshore, hidrogênio especificamente, nós temos a complementaridade da utilização da água, especificamente, porque o processo eletrolítico ele demanda a utilização de muita água e demanda a utilização de muita energia. Quando falamos de eólicas offshore, a potencialidade para gerar energia é uma vantagem para a tecnologia, sem contar possíveis esquemas tributários que poderiam ser contemplados no horizonte dos próximos anos, visando a exportação desse hidrogênio produzido até mesmo em alto mar. Já existem alguns arranjos que poderiam considerar a própria produção do hidrogênio, compressão e eletrólise em alto mar. Alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento têm sido desenvolvidos em países como Holanda e Reino Unido, e têm sido contemplados aí para que a tecnologia possa ser explorada. Então, a complementaridade é uma questão fundamental, mas precisamos olhar a eólica offshore também como um objeto que vai facilitar a industrialização e a atratividade econômica dessas regiões. E uma questão que é importante, como tu mesmo mencionasse, no início, precisa da regulamentação, Como que está o estado da regulamentação hoje no Brasil para a construção dos parques no mar de energia eólica? Muito bem comentado, Bruno. Vamos lá. Acabei de mencionar que nós tínhamos a Lei 576 já, uma lei que estávamos trabalhando desde 2021. Essa lei foi aprovada e sancionada no começo de janeiro desse ano, e a lei é a lei agora 15.097, certo? Saiu de projeto de lei, se transformou em lei. Essa lei, ela oferece as diretrizes para a cessão de uso do mar. Por que cessão de uso do mar? Porque o mar é um bem da União. Então, a gente precisa da autorização do Poder Executivo, dos principais órgãos competentes, para que a gente possa avançar com os projetos. E para as eólicas offshore não é diferente. Para que a gente tenha os projetos, nós precisamos do leilão de área. Então, o próximo passo das eólicas offshore é a realização do leilão de cessão de área, só que esse leilão de cessão de área, ele só poderá ser realizado com a definição de alguns critérios técnicos e econômicos. A gente sabe que a IPE já lançou alguns documentos e algumas notas técnicas dando a direção para quais seriam esses critérios, como limite de área, metodologia de cálculo de cessão de uso do mar, e que poderão ser contemplados em medidas infralegais que viabilizarão o leilão de cessão de área. Então, nós já temos um caminho aí desenhado e sinalizado pelos principais órgãos competentes para a realização desse leilão de cessão de área, mas os investimentos, os portos, eles só acontecerão efetivamente quando o governo finalmente anunciar o leilão de cessão de áreas, objeto tão importante para a licitação das áreas, que realmente dará segurança para que o investimento direto estrangeiro consiga acontecer e também o investimento nacional comece a ser movimentado para preparar a nossa cadeia produtiva. Então, a regulamentação é fundamental para isso, para dar o direito de cessão de uso do mar, porém, nós precisamos da sinalização do mercado, da sinalização por parte do governo a partir da construção de um leilão de cessão de área, e é isso que os empreendedores têm aguardado para que a gente possa desenvolver a tecnologia no horizonte dos próximos anos. Talvez as pessoas que estão em casa nos escutando perguntem o que na minha cidade, o que vai mudar na minha vida tendo um parque? Qual é o real impacto, da vida das pessoas tendo um parque offshore, um parque de energia eólica no mar, no momento que é implantado na cidade? Bacana. No momento de desenvolvimento do projeto, é importante a gente entender que essas cidades elas acabam sendo hubs de atração para os investimentos, e principalmente as cidades em torno das regiões portuárias acabam recebendo uma maior movimentação de trabalho, de uma série de vantagens.
Quando a gente fala em eólicas offshore, a gente está falando de projetos, como mencionei, de capital intensivo e que podem gerar 17 empregos por megawatt. Essas são algumas das externalidades específicas. Em onshore já se mapeou alguns efeitos econômicos para o índice de desenvolvimento dessas regiões, especificamente. A gente ainda não tem esses dados para as eólicas offshore, porque ainda não temos eólicas offshore no Brasil. Mas é importante a gente mencionar que alguns fatores podem levar a algum desenvolvimento econômico, como atração turística, uma série de centros de informações nas regiões, o desenvolvimento de projetos sociais nas regiões das eólicas, nas regiões onde os projetos são desenvolvidos, e para isso é necessário que sejam realizadas análises de sensibilidade ambiental, consultas públicas com as comunidades antes desses projetos serem recebidos. Então, isso é muito importante. A sensibilidade que se tem no desenvolvimento de um leilão de cessão de área, identificando as áreas que podem ou não ser ofertadas, são de fator fundamental para que esses projetos possam ser desenvolvidos. Então, te agradeço, Matheus, pela participação aqui com a gente, pelas boas explicações aqui para a nossa região sul do Rio Grande do Sul sobre as oportunidades dos parques eólicos offshore. É um prazer, Bruno, e eu fico à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que sejam necessárias. Essa foi a conversa com Matheus Noronha, especialista na área offshore da ABEólica, Associação Brasileira de Empresas de Energia Eólica.